E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje, certo, na nossa aula de matemática, a gente vai estudar um pouco sobre a potenciação. Vamos lá? Vamos lá. O que seria essa potenciação? Pessoal, quando eu falar em potenciação com vocês, eu quero que vocês fixem na mente de vocês que potenciação nada mais é do que uma repetição de uma multiplicação. Como assim? Quando você estava lá, nos anos iniciais, você tinha o seguinte: 2 mais 2 mais 2. Você tinha uma repetição de uma adição. Esse 2 está se somando 3 vezes. Aí o que a professora te ensinava? Era mais fácil eu fazer 2 vezes 3. Então, a repetição de uma adição eu acabava transformando em uma multiplicação. Aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Eu agora tenho 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho uma repetição de uma multiplicação. Então, o que é que vai fazer? Ao invés de eu transformar isso em outra multiplicação, eu vou transformar isso em uma potenciação. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 3. Então, potenciação nada mais é do que uma repetição de uma multiplicação. Certo? Tem um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Tenho 2 elevado a 3. O que isso significa? Isso significa que eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. O 2 ele repetiu 3 vezes, como manda o expoente. Aqui eu vou ter a seguinte situação. Esse 2 que aparece aqui, eu chamo ele de base. O 3 que aparece aqui em cima, eu dou o nome de expoente. E o resultado dessa minha operação eu vou chamar de potência. A operação é potenciação. Meu resultado vai ser potência. Beleza em relação a isso? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 5 ao quadrado. Como é que ia dar meu resultado? Eu ia fazer 5 vezes 5. E quanto é 5 vezes 5? 25. Beleza? Então, vou repetir. Você jamais vai fazer 5 vezes 2. Você não vai fazer 5 mais 5. Isso aqui não existe. E você vai fazer é 5 vezes 5. Se aqui fosse elevado a 3, era 5 vezes 5 vezes 5. Se aqui fosse 5 elevado a 4, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Tá? O expoente é que determina quantas vezes essa base vai aparecer. Professor, se aqui tivesse 1000, o 5 ia ter que aparecer 1000 vezes. Professor, tem como ser elevado a 1000? Pode ser elevado a infinito. Você vai fazer a conta do mesmo jeito. Beleza? Como é que eu faço a leitura de uma potenciação? Esse exemplo aqui, eu tenho na base 2 e o expoente 3. Como é que vai fazer a leitura? 2 elevado a 3. Ou 2 elevado ao cubo. Quando o número qualquer é elevado a 2, eu digo que é elevado ao quadrado. Quando eu tenho um número qualquer elevado a 3, eu digo que é ao cubo. Professor, e se for elevado a 4, 5, 6, 7? Aí eu vou ler na forma de ordinal. Se eu tenho 4 elevado a 4, é 4 elevado à quarta potência. Se eu tenho 4 elevado a 5, é 4 elevado à quinta potência e assim por diante. Beleza? Vamos ver algumas observações aqui que são bem importantes para a gente poder fixar isso bem. Olha só. Qualquer número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Como assim? Se você pega o 5 e eleva a 1, meu resultado vai ser 5. 10 elevado a 1, 10. 1000 elevado a 1, 1000. Não importa o número que apareça aqui. Elevou a 1, o resultado vai ser ele mesmo. Beleza? Qualquer número natural diferente de 0 elevado a 0 será sempre 1. Como assim? Qualquer número elevado a 0, meu resultado vai ser 1. Professor, eu tenho 1000, elevei a 0, meu resultado vai ser 1, meu resultado vai ser 1. Beleza? Vamos ver algumas propriedadezinhas em relação a essa potenciação? Ok? Vamos lá. Olha só, pessoal. Quando se fala em propriedades da potenciação, eu estou falando em 3, certo? Eu vou falar em multiplicação de potência de mesma base,
divisão de potência de mesma base e potência da potência. Vamos ver o que é cada uma dessas, ok? Olha só, quando eu falo em multiplicação de potência de mesma base, eu estou procurando diminuir o meu problema. Como assim? Olha para esse exemplozinho aqui. Eu tenho 4 elevado a 3, 4 elevado a 2. Para essa potenciação, a minha base é 4. Para essa potenciação, a minha base também é 4. Então, o que é que eu estou enxergando aqui? Eu estou enxergando que eu tenho duas potenciações se multiplicando e a base é igual para essas duas potenciações. Nesse caso, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou repetir a base eu repito, que é o 4, certo? E eu vou somar os expoentes. Eu vou ter que fazer aqui 3 mais 2. Quando eu faço 3 mais 2, eu vou encontrar exatamente o 5. Então, eu fazer 4 elevado a 3 e eu fazer 4 elevado a 2 é a mesma coisa de eu fazer logo 4 elevado a 5. Porque se eu for fazer sem ser através da propriedade, eu vou ter que ver o resultado desse, ver o resultado desse outro e depois multiplicar um pelo outro. Eu fazendo tudo dentro de uma potência só, eu estou diminuindo o meu problema. Beleza em relação a isso? Olha o segundo exemplo aqui. Segundo exemplo, eu tenho que a base também é igual e estão se multiplicando. Então, o que é que eu vou fazer? Eu repito a base e somo os meus expoentes. Mas, professor, aqui não tem nenhum expoente, não. Se você tem um número sem expoente, você já sabe que ali vai ter o número 1. Então, olha, eu tenho 2 como expoente desse e 1 como expoente desse. Então, é só somar. 2 mais 1, eu vou ter 2 elevado a 3. Tudo bem em relação a isso? Isso aqui vai facilitar e muito na hora que você pegar uma expressão numérica. Imagine você pegar uma expressão numérica com várias potenciações, mas se a maioria deles tiver a base igual, você vai acabar diminuindo o seu problema, certo? Só para facilitar a nossa vida nessa hora aqui. Quando eu vou para a segunda propriedade, que é a divisão de potências de mesma base, eu vou fazer um comparativo. Lá na multiplicação de potência de mesma base, eu somei os expoentes. Aqui eu vou subtrair os meus expoentes. A base é igual, eu repito, e eu subtraio os expoentes. 5 menos 2. E isso vai me dar exatamente o 3. Pessoal, facilita aí muito. Imagine você for resolver o 4 elevado a 5. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Olha o número que vai formar. Depois tu vai fazer esse outro, 4 vezes 4. E depois tu dividir um número gigante por outro maior ainda. Então você vai acabar tendo dificuldade na hora da resolução. Aplicando a propriedade, eu vou ter apenas que fazer 4 elevado a 3. Eu estou diminuindo muito a dificuldade na hora da resolução da questão. Segundo exemplo, do mesmo jeito, ó, bases iguais, repete, e aí eu vou subtrair os meus expoentes. Eita, professor, de novo, não tem nada. Se não tem nada, eu já sei que é 1. E eu vou fazer 3 menos 1, que vai dar exatamente o 2. Mas, professor, se não for a base igual, o que é que eu vou ter que fazer? Tem que fazer não, neguinho. Vai ter que correr, resolver uma, depois vai resolver a outra e você vai dividir um pelo outro. Imagine que tem assim na prova, ó, 5 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 4. Tem alguma propriedade para isso aqui? Não. Vai ter que resolver esse, depois você vai resolver esse e dividir um pelo outro. Ou seja, a conta é enorme para você fazer. Só vale quando as bases forem iguais. Professor, se tivesse assim, 4 elevado a 3 mais 4 elevado a 2. Tem propriedade para isso? Também não tem propriedade para isso. Resolve um, resolve o outro e soma os resultados, certo? Você não vai poder aplicar nenhuma das propriedades que eu mostrei para vocês. Só vale quando é uma multiplicação e quando é uma divisão. E a base tem que ser igual. Na terceira e última propriedade, a gente vai ter o seguinte: a potência da potência. Por que potência da potência? Porque eu tenho dois expoentes aparecendo aqui agora. Como é que eu vou fazer em relação a esses dois expoentes? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou repetir a base que está aparecendo aqui, que no caso é o 2, e eu vou multiplicar os expoentes.
Então, eu vou fazer 3 vezes 2 e vai me dar 6. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. Tá? Isso aqui é uma forma da gente simplificar a expressão. Mas eu tenho que chamar a atenção para vocês a seguinte coisa. Imaginem que apareça isso aqui para vocês, olha. 2 elevado a 3 elevado a 2. Gente, isso daqui é totalmente diferente desse outro, ok? Quando eu tenho os parênteses, eu tenho uma potência da potência. Mas quando eu tenho aqui sem parênteses, eu tenho uma potência elevado a um determinado expoente. A regrinha muda. Como é que a regrinha muda? Eu vou repetir a base. Lá nos parênteses eu não multiplicava eles dois. Aqui eu não vou multiplicar eles dois. Aqui eu vou resolver a potenciação. É como se eu tivesse aqui, ó, uma outra potência. É como se eu tivesse 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Então esse aqui vai dar 2 elevado a 9. Olha a diferença nos resultados. A gente tem que tomar cuidado com isso, beleza? Apareceu parênteses, potência da potência. Não tem parênteses, já sei que eu vou ter que fazer essa potenciaçãozinha aqui de cima. Show de bola? 3 propriedades, certo? Mostrei para vocês como resolver cada uma delas. Mostrei para vocês como se resolve a potenciação. Corre lá para o Google Sala de Aula para fazer as atividades. Ok? Valeu, um abraço e até a próxima.